Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Vamos lá, né, pessoal, dar sequência àquilo que a gente tem aprendido aqui, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a nossa concordância verbal. Na semana passada, boa noite aí para todo mundo, né? Na semana passada nós falamos sobre a concordância nominal, tá? E hoje o nosso assunto é a concordância verbal, beleza? Léo, é o seguinte, antes de mais nada, tá, pessoal? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que o que a gente está fazendo aqui é uma sequência de aulas e eu acredito que vai ser a única vez que você vai encontrar uma sequência de aulas de língua portuguesa na ordem correta que você precisa estudar, isto no YouTube. Porque qual é o grande problema de quem estuda pelo YouTube? Léo, por que tanta gente que faz cursinho aí, que estuda pelo YouTube, né, que tem internet, não consegue aprender língua portuguesa? E por que as pessoas que têm um curso completão, né, conseguem aprender língua portuguesa com muito mais facilidade? Simplesmente por conta da intensidade, simplesmente por conta da organização que você tem no YouTube ou e no curso completo. No YouTube, você encontra as aulas, né? Você vai encontrar as aulas no YouTube, com certeza. No entanto, pessoal, as aulas que você encontra no YouTube não seguem uma sequência, não seguem um cronograma, né? Não tem um cronograma ali a ser seguido. Pela primeira vez isso está acontecendo. Aqui nós temos uma sequência de aulas 100% focadas naquilo que você precisa, seguindo a ordem correta. Então isso aqui com certeza vai te ajudar muito. É claro que ainda não se compara a um treinamento, né, ao nosso treinamento completo, mas, gente, nada que se compara, né, com o que você encontra aí em outros lugares aqui no próprio YouTube, né? Então aproveite bastante isso. Mas antes de mais nada, tá, pessoal? Eu quero que você entenda que para você entender 100% essa aula aqui de concordância verbal, tá? Eu quero que você já tenha assistido a primeira aula dessa sequência de aulas que nós estamos fazendo aqui. Qual foi a primeira aula? A primeira aula foi a aula em que nós falamos de sujeito. A primeira e a segunda. Nós falamos na primeira aula de sujeito e na segunda aula nós falamos... Eu acho que deu continuidade a sujeito também, tá? Se eu não me engano. E na terceira aula nós falamos sobre vozes verbais. Então eu quero que antes de chegar nesta aula aqui, porque esta aula aqui já vai ser bastante complicada, não vou te enganar, essa aula aqui não vai ser uma aula fácil, talvez a aula mais puxada que a gente teve nessa sequência aqui, tá? Essa aulinha aqui de concordância verbal. Mas antes de chegar aqui, tá, pessoal, eu quero que você tenha assistido a aula de sujeito e a aula de vozes verbais, tá bom? Senão, você vai ter uma dificuldade muito grande para aprender concordância verbal. Não se aprende concordância verbal sem ter aprendido o que é um sujeito, sem ter aprendido as vozes verbais ali. Desculpa. Eita, tudo bem? Então, não se aprende concordância verbal sem ter aprendido as regras básicas ali de sujeito, tá bom? Por quê? Porque é a regra básica de concordância, né? Venha para cá para você entender por que você tem que estudar aquela aula de sujeito. E não cabe a nós falar de novo aqui, né? Olha só, pessoal, preste atenção aqui, ó. Qual é a regra básica? A regra básica é que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, se você não assistiu aquela aula de sujeito, você não vai conseguir achar o sujeito, você não vai conseguir saber ali a concordância correta. Tá entendendo? Então, o primeiro passo é você olhar aquela aula de sujeito, assistir aquela aula, fazer os exercícios, fazer tudo o que você tem que fazer, beleza? Se você já assistiu, tá ótimo, tá bom? Então, aqui você vai ter a regra básica, né? Que é quando o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito,
E aí você lembra, né? Não é o sujeito todo, é o núcleo do sujeito. Quando eu digo, por exemplo, que a frequência das crianças e dos adolescentes nas escolas municipais do Rio de Janeiro vem... Aí ele colocou aqui o vem, que você já sabe que sem acento é o singular, e colocou o vem com acento circunflexo no plural. E aí, só para relembrar aquilo que a gente viu na aula de sujeito, né? Queridos, quem é que vem caindo bastante? A frequência das crianças e dos adolescentes nas escolas municipais do Rio de Janeiro. E aí o sujeito realmente é aquilo tudo, mas você vai pegar este verbo e você vai precisar concordar com o núcleo do sujeito. Professor, Léo, qual é o núcleo do sujeito que nós temos ali? Queridos, o núcleo do sujeito aqui, ó, nada mais é que a frequência. Aquilo que vem caindo é a frequência. Frequência é o núcleo do sujeito. E lá na aula de sujeito você aprendeu muito isso, né? Como achar o núcleo, quais são os macetes, qual o caminho, né? E aí você vai ver que tem que ficar no singular, não pode estar no plural, tá bom? Ó, aconteceu ou aconteceram semana passada diversas manifestações. Basta você perguntar para o verbo, né? O que foi que aconteceu ou aconteceram semana passada? Diversas manifestações. Lembra que o sujeito pode aparecer depois do verbo, mas o sujeito traz para você o núcleo no plural. Então não pode ser aconteceram, né? Tem que ser aconteceu. Beleza? Quer dizer, não pode ser aconteceu, né? Tem que ser aconteceram. Diversas manifestações aconteceram, tá bom? Tudo isso aqui é só para relembrar você a regra básica. Isso a gente teve lá na aula de sujeito, tá? Hoje a gente vai falar aqui de uns casos mais especiais, de uns casos mais específicos de concordância verbal, tá bom? Olha, o salário dos funcionários daquelas indústrias estrangeiras sofreu ou sofreram reajustes. Bom, basta você perguntar qual é o sujeito. Quem é que sofreu ou sofreram reajustes? O salário dos funcionários daquelas indústrias estrangeiras. E aí, qual é o sujeito? O sujeito daqui, ó, é o salário. O salário é o núcleo do sujeito. Beleza? Então, é o salário que sofreu reajuste. Não pode ser sofreram, tá? O salário sofreu reajustes. É claro que a prova, ela não vai colocar para você o salário sofreu reajustes, porque se ela colocar o salário sofreu reajustes, fica uma coisa muito fácil, né? Muito quinta série, né? E aí qualquer um acertaria. E a prova não vai fazer coisa para qualquer um acertar. Ela vai colocar o núcleo do sujeito lá, ó, no singular, e vai colocar várias palavras entre o núcleo do sujeito e o verbo para tentar te sacanear, para tentar te ludibriar de alguma maneira, tá? É só você não deixar a prova fazer isso, tá legal? E agora sim, isso aqui é um resumo do que a gente viu lá na aula de sujeito. Claro que mais para frente vai aparecer ainda assim mais coisas, né, do que a gente viu lá na aula de sujeito, mas esse aqui é um resumo da regra básica, tá? Agora a gente vai falar de uns casos específicos. Professor, e quando nós tivermos um sujeito composto? Regra número 1, casos específicos. Agora aqui, são casos que você ainda não viu. E quando a gente tiver um sujeito composto, professor, como é que fica? Pessoal, quando nós tivermos um sujeito composto, é o seguinte, né? Céu e terra passarão. Queridos, quem é que passarão? Céu e terra. Céu e terra é o nosso sujeito. Quando o sujeito composto ele vem antes do verbo, em regra, o verbo vai estar no plural. Agora, Léo, por que você está dizendo em regra? Porque há exceções, tá? Vai haver aqui algumas exceções, tá legal? O diretor e o professor decidiram adiar a prova. Quem decidiram adiar a prova? O professor e o diretor. Temos dois núcleos neste sujeito, assim como neste sujeito aqui. Logo, nós temos sujeito composto e o verbo tem que estar no plural para que ele estabeleça a concordância com todos os núcleos deste sujeito composto. Beleza? Agora, pessoal, eu quero ser bem sincero para vocês aqui, tá? Bem sincero com vocês aqui, tá legal? Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Nós vamos ver agora aqui algumas observações, tá vendo? Observação 1, você vai ver observação 2, observação 3. Nós vamos ver aqui algumas observações.
Você vai ver aqui nessas observações algumas regras que são absurdas, que são algumas regras bem chatas, algumas exceções bem enjoadas. Mas eu vou ser bem sincero e bem duro com você nesse momento. Não se vitimize. Queridos, eu sempre falo na cara do meu aluno. Não tenho vergonha nenhuma disso, não tenho medo nenhum disso. Não existe ninguém, ou praticamente ninguém, não vou colocar ninguém porque sei lá, né? Mas não existe praticamente ninguém que tenha ficado reprovado em concurso público, pelo menos nos últimos anos aí, por conta de uma exceção absurda da língua portuguesa. Ué, professor, mas eu fiquei sabendo que o português é cheio de regras, cheio de exceção, e por isso que os meus amigos não passaram. Mentira, não passaram porque não estudaram, ou pelo menos porque não estudaram direito, ou porque pelo menos não seguiram o plano. Por isso que eles não passaram, senão tinha passado. Entendeu? Por quê? Cara, essas regras, essas exceções absurdas, não costumam cair em prova. Eu vou colocar essas observações aqui. E aquilo que eu falar para você, que cai muito pouco, que não é para você ficar se preocupando muito, eu duvido. Você vai ir lá em algum site de questões que você usa, porque se você é concurseiro, você usa site de questões, é impossível um concurseiro não usar site de questões, senão não é concurseiro, tá só se aventurando no concurso público. Você vai lá num site que você usa de questões aí e baixa 100 questões de concordância verbal. E eu duvido que vai cair alguma exceção absurda. Por quê? Porque não cai, cara. Não cai. Essas exceções absurdas das regras não caem. Então, quando o cara fala que ficou reprovado porque português é cheio de regras, cheio de exceções, é mentira. É mentira. Ele está dando uma desculpa pelo não aprendizado que ele teve, pela incompetência de aprender que ele apresentou aí. Às vezes, Léo, não aprendeu. É burro? Não. Não é que é burro, mas é incompetente. Deu mole, estudou errado. Se você estudar certinho, você vai aprender. Ué, você é pior que as outras pessoas? Se um monte de gente aprendeu, se um monte de gente está passando em prova aí toda semana, você não vai aprender? Claro que vai, pô. Então, pessoal, não se preocupe com isso. Mas olha só, sujeito composto vai te dar um verbo no plural, caso esse sujeito composto venha antes do verbo. Agora, observação número 1. Nem lembro de ter visto isso em prova. Então, não esquenta a sua cabeça não. Mas se os núcleos estiverem acompanhados de cada ou nenhum, o verbo vai ficar no singular. Cada jogador, cada treinador, cada time deve manter o espírito esportivo. Deve manter. Nenhum pai, nenhum irmão, digitei errado aqui, né? Nenhuma mãe deveria agredir uma criança. E aí você vai ter ali o seu sujeito composto, né? Um pai, um irmão, uma mãe. Se o sujeito composto estiver acompanhado de cada ou nenhum, o verbo vai ficar no singular. Professor, você já viu essa regra em prova? Cara, sinceramente eu nem lembro. Aí muito pouco. Observação 2. Essa observação 2 aqui eu já vi algumas vezes em prova. Mas pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Não costuma cair essa observação absurda, essas exceções chatas aqui, tá? Mas se os núcleos forem sinônimos, o verbo vai ficar no singular ou no plural, tanto faz. Quando eu digo para você que o amor e a paixão nutrem ou nutrem a alma, você pode colocar de qualquer maneira, porque amor e paixão são espécies de sinônimos. Quando eles são espécies de sinônimos, você tem ali o verbo no singular ou no plural. Porque eu posso concordar só com aquele que está mais perto, ou posso concordar com todos os núcleos. Essa observação número 2, que eu vi poucas vezes em prova. Ou seja, é possível que você, tendo um sujeito composto, você tenha um verbo no singular, mesmo que esse sujeito composto esteja antes do verbo. A regra é que ele esteja no plural, tá vendo? O diretor e o professor decidiram, céu e terra passarão, mas eu posso estar no singular. Se tiver com cada ou nenhum,
se for sinônimo. Observação 3. Se você tiver uma gradação entre os núcleos, o verbo também pode ficar no singular ou no plural. Lembra o que é uma gradação? O que é uma gradação, professor? São coisas que vão evoluindo gradativamente ou regredindo gradativamente. Certo? Olha, seu olhar, seu cheiro, seu toque me seduziu ou me seduziram? Pessoal, primeiro você tem, olha como a coisa vai evoluindo, tá vendo? Primeiro tem um olhar, depois o cheiro, depois o toque. Seu olhar, seu cheiro, seu toque me seduziram, né? Um sorriso, um riso, a gargalhada solta faz ou fazem o dia de alguém bem melhor, certo? Então, quando você tem aqui uma gradação, o verbo pode ficar no singular ou no plural, temos a dupla concordância, beleza? Essa é a observação número 3. Vi poucas vezes em prova. Observação número 4. Queridos, se os núcleos do sujeito forem verbos no infinitivo, se os núcleos forem verbos, você vai deixar o verbo no singular, tudo bem? Andar e correr são os sujeitos aqui. Faz bem à saúde, beleza? Andar e correr faz bem à saúde. Cuidado! Se você for encarar a banca FCC, a banca FCC cobra isso aqui o tempo todo. Queridos, se o núcleo de um sujeito for um verbo, muita gente não considera núcleo. Mas, enfim, se for um sujeito oracional, se a parte central desse sujeito, a palavra mais importante desse sujeito for um verbo, o verbo precisa ficar no singular. Olha só, se eu falasse assim para você, veja bem, ó. Vou colocar aqui. Cabe aos professores resumir as matérias para o aluno. Quando eu digo assim, ó, cabe aos professores resumir as matérias para o aluno. Queridos, é só você perguntar para o verbo, o que é que cabe aos professores? Resumir as matérias para o aluno. Resumir as matérias para o aluno é o sujeito. Resumir as matérias para o aluno cabe aos professores. Você vai ter aqui, ó, esse sujeito sendo colocado antes do verbo. Resumir as matérias para o aluno cabe aos professores. Resumir as matérias para o aluno cabe aos professores. O que é que cabe aos professores? Resumir as matérias. Olha como dentro desse sujeito você tem um verbo. Cara, se você tendo dois, já faz o verbo ficar no singular, imagine tendo um só, aí que é singular mesmo. Eu não poderia colocar aqui cabem. Que dá vontade, né? Cabem aos professores resumir as matérias para os alunos, né? Não, é cabe, porque o sujeito é resumir as matérias, tudo bem? Então, cuidado com isso, cara, muita calma nessa hora, tá? Se você tiver um verbo dentro desse sujeito, vai ter que ficar no singular, tudo bem? Agora, olha só, Léo, se esses infinitivos estiverem determinados, ou seja, com uma palavra que o determine antes, o verbo vai ficar no plural. Como, por exemplo, o andar e o correr fazem bem à saúde. Até porque, né, pessoal, quando você coloca o "o" na frente ali, quando você coloca um artigo na frente daquele verbo, ele já nem é mais verbo, é substantivo. Ele vira substantivo, né? Então aqui nem conta. Tá? O andar e o correr é como se fosse assim, a caminhada e a corrida fazem bem à saúde, tá? Viram substantivos, nem são mais verbos mais, tá? Agora, se os verbos forem antônimos, também você vai ter o plural. Rir e chorar fazem parte do dia a dia da criança. Realmente, cara, meu filho é muito engraçado, que uma hora tá rindo, tá chorando, mas, graças a Deus, é mais rindo do que chorando.
Queridos, gabarito ali, que seria o plural, tá? Então, realmente, né, existem muitas regras aqui, existem muitas exceções. Às vezes o candidato aqui, às vezes o aluno fica um pouco meio perdido, fica desanimado. Ah, porque eu... Queridos, vai por mim. Essas regras e essas exceções aqui caem pouco em prova. O que cai bastante, eu vou falar para vocês, tá? O que já caiu em prova que eu vi é essa da gradação, esse do núcleo verbo. Esse do núcleo verbo aqui cai muito na FCC. Cai muito. Cara, cai direto. Concordância verbal tem uma questão cujo núcleo vai ser um verbo ali e aí vai ter que deixar tudo no singular. Sempre, tá, pessoal? Isso é certo. Tá? Com a expressão um e outro, ou nenhum nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural, ou seja, tanto faz um e outro falou ou um e outro falaram a verdade. Nenhum nem outro falou ou nenhum nem outro falaram a verdade. Um e outro professor chegou ou chegaram cedo. Nenhum nem outro professor chegou ou chegaram cedo. Você pode colocar o verbo no singular ou o verbo no plural. Agora, só cuidado com o seguinte, tá, pessoal? Tá até aqui, que eu vou até adiantar um pouquinho. Mas está até aqui. Cadê? Ó. Um e outro, nenhum nem outro. Verbo no singular ou no plural. Agora, cuidado, porque essa regra aqui ficou repetida, né? Cuidado com a expressão um ou outro, tá? Vou voltar para lá, só para ficar tudo igual aqui. Depois eu apago aquele slide lá, não tem problema. Ó, um e outro vai te dar um verbo no singular ou no plural, tanto faz. Agora, observação aqui. Um ou outro vai ter que colocar o verbo no singular. Se a expressão for um ou outro, o verbo vai ficar no singular. Então, se fosse um ou outro, falou a verdade. Tá, pessoal? Se for um ou outro. Tá bom? E aí, pessoal, outra observação aqui. Se os núcleos forem ligados pela conjunção ou, aí vai ser o seguinte. Se você tiver uma ideia de exclusão, você vai deixar o verbo no singular. Como assim? Pedro ou Ana assumirá a vaga de gerente. Queridos, veja que ali só existe uma vaga. Só há uma vaga para gerente. Tanto que ele colocou a vaga, não colocou as vagas, né? Só existe uma vaga. Pessoal, se só existe uma vaga para gerente, significa dizer que ali você só tem a possibilidade de ter uma pessoa assumindo a vaga. Então, Pedro ou Ana assumirá a vaga de gerente. Se for uma ideia de exclusão, o verbo precisa ficar no singular, tudo bem? Sempre singular. E agora, se for uma ideia de inclusão, de adição, aí o verbo fica no plural. Esperei que ônibus ou táxi passassem. Aqui você tem a conjunção ou, mas queridos, aqui pode passar ônibus, pode passar táxi, vai passar ônibus, depois vai passar táxi, uma hora vai passar ônibus, outra hora vai passar táxi, ou seja, ali dá uma ideia de inclusão, dá uma ideia de adição. Então, o que vai acontecer ali? Ali você vai ter um verbo no plural. Então, se for ideia de exclusão, verbo no singular. Se for ideia de adição, um verbo no plural. Isso com a conjunção ou, tudo bem? Agora, tudo isso aqui são regras do sujeito composto antes do verbo. Olha só que bonito. Muita coisa? Eu sei, pessoal, mas é o jogo. Fazer o quê? Se um monte de gente aprendeu e passou em prova, você não é menos competente do que ninguém. Vai passar também, vai fazer, vai. Tá tranquilo, tá de boa. Tá bom? Aí, pessoal, você vai ter aqui o sujeito composto após o verbo. E se o sujeito composto vier após o verbo? Pessoal, você tem a concordância atrativa ou gramatical. Lembra, concordância atrativa é com o mais próximo. Concordância gramatical é com a soma. Queridos, quando eu digo para você, passarão céu e terra,
Veja que aqui, nesta frase, quem é que passarão? Céu e terra. Céu e terra é o nosso sujeito composto, pois nós temos mais de um núcleo. E aí você tem o sujeito composto, o verbo concordando com todos os núcleos. E tá tranquilo, tá normal. Agora, preste atenção, porque se você tem esse sujeito composto depois do verbo, você pode concordar com aquele núcleo que está mais próximo, que é o céu. Isso não significa que terra deixaria de ser núcleo, não. Continua sendo núcleo, sujeito composto, tudo na paz, tá? Mas você teria ali sim uma situação um pouco diferente. Ó, decidiram adiar a prova o professor e o diretor. Ó, eu estou concordando com todos os núcleos. Mas como esse sujeito composto está depois, eu posso falar só decidiu, que não tem problema, tá? Sem nenhum problema, tá bom? Dupla concordância ali, tá tudo na paz, tá bom? Agora, professor, e se o sujeito composto for formado por pronomes pessoais? É o seguinte, se o pronome for eu e tu, ou eu e ele, você vai colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, eu e tu é igual a nós. Faremos 2 concursos neste ano. Eu e ele, nós comemos as sobremesas. Tranquilo. Agora, Léo, e se não tiver o eu ali? For tu e ele. Querido, se for tu e ele, você pode colocar na terceira pessoa do plural ou na segunda pessoa do plural, tanto faz. Tu e ele, pode ser vós. Vós fareis. Ou tu e ele, eles farão. Que no caso, seria eles, né? Vocês aqui. Farão 2 concursos neste ano. Então, tu e ele fareis 2 concursos neste ano, concordando com vós. Ou tu e ele farão 2 concursos neste ano, concordando com vocês. Ali tanto faz, tá, pessoal? Você poderia colocar com vós ou com eles. Vós fareis, eles, vocês farão. Tu e ele, vocês farão. Tá bom? Tá tranquilo, não tem nenhum problema. Tá? Essa regra aqui realmente não é difícil, não. Agora, olha só que interessante, ó. Vamos ver como isso aqui realmente cai na prática. Olha essa questão aqui em que ele pede, aqui tem um erro de concordância verbal. Olha só, ele quer a frase que contém um erro de concordância verbal. Qual é a frase que contém um erro de concordância verbal? Veja, no mesmo dia faleceu um político e um músico. Queridos, olha só que interessante. Ele tem um sujeito composto e aí esse sujeito composto está depois do verbo. Quando o sujeito composto está depois do verbo, não tem problema. Eu posso concordar só com aquele que está mais perto, colocando esse verbo no singular. Poderia, sem nenhum problema, colocar faleceram no plural, que aí eu estaria concordando com todos os núcleos, político e músico. Mas como ali não, tá? Vou concordar só com o político também, que não tem nenhum problema, tá legal? As 2 formas ali estariam corretas. Olha, vamos pular a letra B. Olha a letra C. Mesma regra, ó. Desapareceram misteriosamente o livro e a revista. O que foi que desapareceram? O livro e a revista é o sujeito. Eu concordei com todos os núcleos aqui, tá tudo certo? Tá. Se eu colocasse desapareceu, estaria tudo certo também, pois esse sujeito composto está depois do verbo, eu estaria concordando só com o mais próximo. Ou seja, tá certo a letra A, eliminou, tá certo a letra C, eliminou, porque ele quer errada. É importante que esses assuntos sejam discutidos, essa aqui não tem dúvida, tá toda certa mesmo. E o erro está na letra B, né, pessoal? Desse produto foi fabricado 10 modelos. Pelo amor de Deus, né? 10 modelos foram fabricados. Seria se fosse um modelo só. Um modelo foi fabricado. Ali tá errado, né? 10 modelos foram fabricados. Questão tranquilinha, gabarito letra B. Mas cuidado, olha lá o sujeito composto depois do verbo, tanto na letra A quanto na letra C. Poderia colocar o verbo no singular, como ele colocou na letra A. Poderia colocar no plural, como ele colocou na letra C. Tá tudo certo, tá?
Agora, essa regra aqui, ela é bem tranquila e essa cai bastante, tá, pessoal? Essa regra aqui cai bastante, atenção com ela. Queridos, quando você tiver ali um coletivo ou uma ideia partitiva ou fracionária seguida de um adjunto adnominal, você vai ter também a dupla concordância. Você vai ter ali a dupla concordância. Ou seja, quando eu digo para você que a manada de elefantes destruiu a plantação, eu tenho uma ideia coletiva de manada aqui e a manada destruiu. Mas eu poderia falar também sem nenhum problema que a manada destruíram a plantação. Colocando desse jeito, eu concordaria com os elefantes. A manada de elefantes destruiu a plantação, concordei com a manada. A manada de elefantes destruíram a plantação, concordei com o elefante. Tá tudo certo, pessoal, não tem nenhum problema, tá? Tá tudo 100% aqui, tá bom? Ó, grande parte dos candidatos não compareceu ou não compareceram. Queridos, grande parte dos candidatos não compareceu, eu estou concordando com grande parte. Compareceram, eu estou concordando com candidatos. Tá tudo certo. Dá uma ideia fracionária, uma ideia partitiva, uma ideia coletiva ali, né? A maioria dos turistas gostou, concordei com maioria. Gostaram, concordei com turistas. Tá tudo certo. As duas formas, dois verbos. Olha a ideia fracionária. Metade... Opa, peraí. Errei aqui. É metade dos alunos elogiou ou elogiaram o professor. Metade dos alunos elogiou. Metade ou elogiaram alunos ou professor. 1/3 dos ministros. Ó. 1/3 dos ministros se recusou. Concordei com 1/3. Ou se recusaram. Concordei com ministros. Se recusou ou se recusaram a votar. A maior parte dos habitantes daquela cidade ainda sofre. Concordei com a maior parte. Ou sofrem. Concordei com os habitantes. Tanto faz. 1 milhão de pessoas foi. Concordei com 1 milhão. Ou foram, concordei com as pessoas. As ruas. Não tem mistério. Tranquilo. Então aqui você tem a dupla concordância. Ou seja, aqui, cuidado, muita gente pensa, professor, aqui nunca vai cair, né? Eu nunca vou errar, tá tudo certo. Cai sim, tá, pessoal? Cai bastante, tá? Cuidado com isso. Tanto que caiu aqui. Olha só. Veja aqui o seguinte, pessoal. Ele te dá 4 blocos de frases aqui. Desculpa. Tá vendo? 2 frases em cada bloco. No 1, no 2, no 3 e no 4. Aí olha o que ele quer. Ao preencher corretamente as lacunas acima, observa-se a possibilidade de mais de uma concordância nas 2 orações de. Ou seja, você tem 2 orações em cada um aqui, ó. Ele quer onde você tem a dupla concordância nessas 2. Quer ver? Olha só. Outra vez. Ó, aqui tem dupla concordância. Você pode colocar sobe ou sobem de preço o açúcar e o café. Por quê? O açúcar e o café é que sobe de preço. Então, ele é o sujeito composto. Posso concordar só com o mais próximo ou posso concordar com os 2. Então, por enquanto, tá legal. Agora, infelizmente, aí aqui teria que ser só chovem, pessoal, no plural. Chovem grandes asneiras. Grandes asneiras chovem.
Então, onde tem a número 1, você vai eliminar. Porque a número 1 não tem os dois períodos com a possibilidade de duas concordâncias. Ele quer em que as duas apareçam essa possibilidade. Ó, foi um bando de marginais que roubou ou roubaram? Pode ser. Porque roubou, eu concordei com um bando. Roubaram, eu concordei com marginais. A maioria dos turistas retornou ou retornaram? Pode ser. Porque retornou, concordei com a maioria. Retornaram, concordei com turistas. Então, a 2 ali tem sim dupla concordância nas duas frases. Então, o gabarito vai ser a letra B. É a única que tem a 2 e não tem a 1. Porque na 3, vamos ver, ó. No acidente de 11 de setembro, o terrorista e todos os passageiros inocentes morreram. Queridos, morreram. Porque o piloto e os passageiros, sujeito composto antes do verbo. E depois o artista chegar, trata-se de cantores. Bom, aqui é só singular, não tem mistério, né? Então, elimina 3. Tranquilo. O amor ou o ódio exagerados? Aí, pessoal, o amor ou o ódio deixam, tem que estar no plural, porque dá ideia de inclusão. Então, só tem dupla concordância na frase 2, na 1 e na 2, do bloquinho 2 ali, tá vendo? 2 de algarismo romano, né, pessoal? E aí você tem que interpretar bem o que está pedindo a questão, né? Porque fica estranho ali, né? Com algarismo e tal. Mas é só fazer a questão com concentração, né, pessoal? Tem que se concentrar para fazer, não é a moda Bangu, né? Tem que estar concentradinho ali, senão dá problema, tá legal? Queridos, gabarito, letra B, né? 2 concordâncias nas 2 frases ali. Agora, professor, e quando você tem um pronome que e o pronome quem? Bom, quando tivermos o pronome que, você vai ter o verbo concorda com o termo anterior. Quando você tem o pronome que, o verbo vai concordar com o termo anterior. Ó o pronome que. Fui eu que fiz. Vai concordar com eu fiz. Agora, se for o pronome quem, aí você vai ter o que a gente chama mais uma vez de dupla concordância. Fui eu quem. Você pode pegar esse verbo e concordar com o antecessor. Eu fiz. Ou quem fez também. Fui eu quem fiz, fui eu quem fez. Você usa aquele que você achar melhor para você, porque os dois estão corretos. Isso porque o pronome é o pronome quem. Beleza? Fomos nós que. Aqui é o pronome quem, então você vai concordar com aquele que está antes. Compramos. Agora, fomos nós quem. Aí pode concordar com o que está antes. Compramos ou comprou. Quem comprou, nós compramos. Agora, cuidado, tá, pessoal? Com a expressão 1, 2 que, ou uma das que, aí você também vai ter o verbo no singular ou no plural, tanto faz. Pedro foi um dos que fez ou um dos que fizeram, ó. Ana foi uma das meninas que gabaritou ou gabaritaram a prova. Ó, um, dois que, uma das que. Tá intercalado aqui com meninas, mas não tem problema. Pedro foi um dos que, um dos alunos que fez ou fizeram. Tanto faz, os dois verbos estão corretos. Ana foi uma das que, uma das meninas que fez ou fizeram. Tanto faz, tá tudo certo. Correto? Um dos que, uma das que. Agora, essa regrinha aqui também, ela é importante. Essa regra número 4 aqui. Queridos, é o seguinte. Presta atenção. Quando você tiver um pronome indefinido, um pronome interrogativo
ou um pronome demonstrativo, seguido da expressão de nós ou de vós, você também vai ter a dupla concordância. Mas espera aí. Tem um porém aqui. Quais de nós farão ou faremos os exercícios? Você tem um pronome indefinido seguido de nós ou de vós. Você pode colocar o verbo aqui concordando com quais farão os exercícios, ou concordando com faremos, dizendo nós faremos os exercícios. Alguns. Aqui você tem um pronome indefinido. Aqui você tem um pronome. Aqui, desculpa, alguns é um pronome indefinido. Quais é um pronome interrogativo, né? Alguns de vós. Pode colocar passarão concordando com alguns. Ou passareis concordando com vós. Vós passareis. Aqueles, pronome demonstrativo, aqueles de nós. Fica estranha a frase, mas não está errada não, tá? Se expressam ou nos expressamos bem. Se expressam, concordei com aqueles. Nos expressamos, nós nos expressamos. Agora presta atenção. Para que haja essa dupla concordância, esse pronome indefinido, esse pronome interrogativo, esse pronome demonstrativo, tá? Esses pronomes precisam estar no plural. O pronome indefinido alguns está no plural. O pronome interrogativo quais está no plural. O pronome demonstrativo aqueles está no plural. Por quê? Porque se estes pronomes estivessem no singular, como está aqui nessa observação, qual de nós, algum de nós, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. Professor, então quer dizer que a dupla concordância, eu posso colocar o verbo no singular ou no plural, ou seja, concordando com um, singular ou plural não, desculpa, concordando com um termo ou com outro. Você vai ter ali o verbo ali sem estar no plural? Sem concordar com os dois? Sim. Essa dupla concordância, ela só vai existir se o pronome indefinido, o pronome interrogativo ou o pronome demonstrativo estiver no plural. Quais de nós eu posso concordar com quais ou com nós? Quais farão, nós faremos. Quais de nós pegarão ou pegaremos o material? Quais de nós passarão ou passaremos na prova? Tanto faz. Mas essa dupla concordância só é possível porque nós temos um pronome ali no plural. Se o pronome estivesse no singular, algum de nós, algum de vós passará. Tá, pessoal? Verbo no singular. Tá bom? Cuidado com isso. Tá? Como aconteceu aqui, olha só. Queridos, das frases abaixo, apenas uma não admite as duas formas verbais que estão entre parênteses. Assinale-a. Ou seja, em todos os casos aqui, você tem uma dupla concordância. Em todos os casos. Fomos nós quem? Eu posso concordar com o quem ou posso concordar com nós. Então, quem chamou ou quem chamamos, tanto faz. Alguns de vós farão, posso concordar com alguns, ou fareis, posso concordar com vós. Tá tranquilo. A maioria dos alunos passou, concordei com maioria. Passaram, concordei com alunos. Tranquilo. A letra D nós vamos ver ainda, mas pode ser isto é ou são casos. Eu posso concordar aqui ou posso colocar no plural concordando com casos. Mas esse daqui a pouco a gente vai ver. Quero atenção especial com a letra E, porque o qual é um pronome que está no singular. Se o pronome está no singular, não pode ser vireis. Tem que ser virá. Com o pronome interrogativo no singular, o verbo precisa ficar no singular. Tudo bem? Não confunda isso, porque pode ser que traga para você alguma dificuldade, tá bom? Agora, Léo, e se o sujeito for formado por palavras pluralizadas, como acontece, por exemplo, com Minas Gerais, Santos, Lusíadas, os Sertões, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Se for com palavras que já são pluralizadas, você só vai colocar no plural
se estiver acompanhada de um artigo no plural. Beleza? Os Estados Unidos não aceitaram o acordo. Se você não coloca artigo ou coloca o artigo no singular, fica o. O Estados Unidos não aceitou, Estados Unidos também não aceitou. Tá? Minas Gerais sofre com as tragédias de Mariana e Brumadinho. As Minas Gerais sofrem com as tragédias de Mariana e de Brumadinho. Beleza? Então, Minas Gerais sofre, as Minas Gerais sofrem. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério. Tá legal? Número 6. Quando o sujeito, principalmente por mais de um, cerca de, perto de, menos de, o pessoal já sabe, né? Mas cuidado com a expressão mais de um, tá, pessoal? A expressão mais de um, por mais que ela te dê uma ideia pluralizada, ela vai fazer a concordância com a expressão numérica, que é 1. Então, ou seja, mais de um vai te dar, em regra, verbo no singular. Léo, por que em regra? Porque existe uma exceção. Mas, pessoal, mais de um candidato não compareceu, mais de um aluno conquistou, mais de um professor fez, mais de um curso liberou, mais de um aluno fez, mais de um aluno me chamou, mais de um time conquistou, e vai embora, entendeu? Agora, e professor? E se você tiver uma reciprocidade? E se você tiver uma reciprocidade? Mais de um jogador se abraçaram. Mais de um jogador se abraçaram. Queridos, o que é uma reciprocidade? Reciprocidade é quando você faz uma ação e essa ação que você fez em outra pessoa, a outra pessoa faz sobre você. Mais de um jogador se abraçaram. Mais de um jogador se agrediram. Mais de um jogador se cumprimentaram. Mais de um jogador se entreolharam. Mais de um jogador se... e vai embora. Entendeu? Vai embora. Mais de um jogador se abraçaram. Mais de um jogador se entreolharam. Mais de um jogador se agrediram. Por quê? Você agride e é agredido, você abraça e é abraçado, você cumprimenta e é cumprimentado. O que é isso? Isso é reciprocidade. Então, quando há reciprocidade, mesmo que a expressão seja mais de um, você vai colocar o verbo no plural. Mas se não tiver reciprocidade, a expressão mais de um vai te dar um verbo no singular. Cerca de vai concordar no cerca de 2 alunos pediram recurso. Perto de 50 pessoas fugiram da delegacia. E vai embora, vai concordar com a expressão numérica, tá? Normal, vida que segue. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Ele quer a errada. Ele quer a incorreta. Mais de uma garota se abraçou. Queridos, com a expressão mais de 500 pessoas participaram, tá ok? Mais de uma criança se agrediram, tá ok? Porque aqui indica reciprocidade. Mais de um candidato pediu, não há reciprocidade, então tá ok. Mais de um candidato, a expressão mais de um vai te dar o verbo no singular. O errado é a letra A, tá, pessoal? Porque se abraçou, indica uma reciprocidade. O que é reciprocidade? Você abraça e a outra pessoa te abraça ao mesmo tempo. Você também é abraçado. Então, há reciprocidade. Então, não é abraçou. Porque quando há reciprocidade, tem que ser plural. Se abraçaram. Beleza? Então, gabarito, letra A, com certeza. Tá bom? Tranquilo? Não tem mistério, tá? Aí aqui, pessoal, eu vou pedir rapidamente, eu vou explicar aqui muito rápido, que eu não vou perder tempo nisso aqui, porque a gente tem uma aula inteira só falando dessa regra número 7.
E eu espero que você já tenha assistido. Se você ainda não assistiu, eu espero que você assista hoje ainda, o mais rápido possível. Porque tá aí, cara, pra você. Pô, vai ficar... Pelo amor de Deus, não vou nem falar, né? Tem que assistir, porque isso aqui cai muito em prova. Queridos, quando você tem uma voz passiva sintética, o sujeito vai ter que estar ali e o verbo vai ter que concordar com ele. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Esperaram-se os jogadores foram esperados. Não vou entrar em detalhe aqui, tem que estar no plural, porque jogadores, caso está no plural, não vou entrar em detalhe, porque tem uma aula só disso aqui no canal. Tá? Votos verbais. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira aula dessa sequência que nós estamos fazendo aqui. Eu espero que você já tenha assistido. Compra-se ouro, ouro é comprado. Né? Dão-se aulas, aulas são dadas. Nunca se viram em parte alguma pessoas tão interessadas. Pessoas tão interessadas nunca se viram, né? Nunca foram vistas. Tá bom? Já a 8 aqui nós já falamos, né, pessoal? Um e outro, o verbo no singular ou no plural, já falamos dele. Um ou outro, verbo no singular. Falamos disso lá no iniciozinho, vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Agora, essa aqui também é importante, tá, pessoal? A regra 10 aqui é muito, 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 muito importante. Queridos, olha só, quando você tem o verbo ser, pode acontecer uma leve dúvida na sua cabeça. Porque olha só, as alegrias da casa é a criança. Veja que de um lado você tem alegrias, que é um termo que está no plural. Do outro lado você tem criança, que é um termo que está no singular. Você vai ficar na dúvida? É absolutamente normal ficar na dúvida. Mas o que é que você vai fazer? Se lembrar dessa regra. Qual é a regra? Prevalece a pessoa sobre a coisa. Criança é pessoa. Alegria é coisa. Então vai concordar com a pessoa. Não importa a ordem, concorda com a pessoa. A criança é as alegrias da casa. Concorda com criança porque criança é a pessoa. O amor da sua vida será eu. Será eu? Calma aí. Eu? Eu é uma pessoa, cara. Serei eu. Eu serei. Então o amor serei eu. Agora, e se você não tiver pessoa? De um lado você tem um termo no plural. Do outro você tem um termo no singular. Mas nenhum deles é pessoa. Então, o que é que você faz? Tanto faz. Você pode concordar com um termo ou você pode concordar com outro. Você pode falar tudo são flores ou você pode dizer tudo é flores. Beleza? Tudo são flores ou tudo é flores. Tanto faz. Tudo bem? Tranquilo? E é a regra que responde aqui, né? Isto é ou são caso importante. Isto não é pessoa nem caso. Então, tranquilo. Agora, pessoal, quando a expressão com o verbo ser for a expressão é muito, é pouco, é nada, é tudo, é bastante, é menos de, é mais de, expressando essa quantidade, né? Peso, distância, tempo, né? Tamanho, enfim. Você vai deixar sempre no singular, tá? É invariável, vai deixar no singular. Escrevi singular ali, deixa eu só sair aqui para você ver. Singular, beleza? Ó, 10 mil é muito para dar de entrada no carro. 10 mil é muito. É pouco, é nada, é tudo, é bastante, é mais de, é menos de. Sempre no singular, beleza? Ah, Léo, então não posso falar 10 mil são muito? Não, tá, pessoal? Indicando peso, distância, né, quantidade, não, tá, pessoal? Ah, 5 quilos de alcatra é muito para fazer esse churrasco. É muito, é pouco, é mais de, é menos de, tá, pessoal? Tranquilo? Gabarito ali que é singular. E aí aqui também eu vou pedir para você olhar aquela aulinha de sujeito, né, pessoal, que nós já tivemos aqui, tá? Porque nós falamos disso aqui muito calmamente lá. Cuidado com os verbos impessoais, né? Verbo haver no sentido de existir, né?
vai ser sempre singular. Lembra? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Falamos sobre isso aqui, não vou ficar sendo repetitivo, mas é singular. Houve diversas manifestações. Não houveram, tá? Esperamos que haja bastantes desaprovações. Deve haver. Lembra da locução verbal? Quando você tem um verbo seguido do verbo haver, é tudo no singular, tá? Então não existe devem haver, poderiam haver, não existe, é poderia haver, é sempre no singular, tá? Muitos recursos, mais editais publicados, tá bom? Sempre no singular, porque o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Cuidado, tá, pessoal? Que o verbo existir, não. Verbo existir, ocorrer, acontecer, são verbos pessoais. Ou seja, eles vão ter sujeito e, obviamente, vão ter plural, tá? Mas isso aqui, queridos, nós falamos com muita calma lá na aula de sujeito, tá bom? Nós falamos com muita calma naquela aula lá. Então, não tem por que a gente ficar aqui sendo repetitivo, né? Assiste lá, tá? Aqui são os casos específicos, não vamos ficar perdendo tempo, tá legal? Assiste aquela aula de sujeito, tá aqui no canal, foi a primeira aula que nós tivemos nessa sequência aqui, que hoje já é a aula 7, a aula 8, não sei, a aula 9, já nem sei mais, mas já tivemos aqui. Estamos numa batida aí, ferrenha, e você não pode deixar de assistir a nenhuma aula, cara. Principalmente se você ainda não estiver no treinamento completo, porque isso aqui é algo único. Eu gravo aula já tem aí uns 6, 7 anos. Eu nunca vi nenhum curso fazer o que a gente está fazendo no YouTube. Colocar uma sequência de aulas assim na ordem certinha que o aluno tem que estudar de uma determinada matéria, que é a sintaxe, né? Está seguindo essa sequência de sintaxe aqui. Eu nunca vi. Por quê? Para que serve a aula no YouTube? O aluno olha a aula, beleza? Até entende, gosta do professor, mas não consegue entender muita coisa porque não tem aquela sequência. Aqui não. Ele está colocando esse módulo aqui como se você estivesse realmente dentro de um curso, dentro de uma plataforma. Inclusive, o que a gente está entregando gratuitamente aqui de língua portuguesa, muitos cursos pagos não entregam. Entendeu? Então aproveita, cara. Pelo amor de Deus, uma oportunidade aí que você está tendo, assiste aquela aula lá. Tá bom? E para a gente fechar, tá, pessoal? O verbo fazer, né? Indicando aquele tempo ou clima, também é um verbo impessoal. Ou seja, sem sujeito, sem plural. Faz 3 dias que não vejo minha namorada. Fez 1 ano que Maria se mudou para o Nordeste. Vou botar aqui, fez 2 anos, né? Porque se fosse 1 ano, não daria dúvida. Mas se fosse 2 anos, talvez você ficaria um pouco na dúvida ali. Fez 2 anos que Maria se mudou para o Nordeste, né? Fez e não fizeram, tá, pessoal? E faz dias quentes no Rio de Janeiro. Não pode ser fazem, tá, pessoal? Faz dias quentes no Rio de Janeiro. Porque está indicando um clima meteorológico ali. Certo? Tranquilo? Queridos, concordância verbal. Eu sei que nós falamos aqui de algumas regras, né? Que são bem absurdas, bem complexas. Às vezes, né? Muitas vezes a gente pensa que são regras até que não precisariam existir, não precisaria ser tão difícil assim. Tá bom, pessoal? Mas eu quero que você entenda que essas exceções absurdas não caem tanto em prova, tá legal? Então, presta atenção, assista essa aula de novo, tenta gravar as principais regras que eu falei para você, tá legal? Porque concordância verbal é um assunto que cai de verdade em concurso público. Sempre você vai encontrar uma questãozinha de concordância em qualquer prova que você for fazer. Todas as bancas gostam desse negócio, é impressionante. Queridos, obrigado aí pela presença de todo mundo, né? Um forte abraço aí para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a trajetória de vocês, que vocês continuem aqui nos acompanhando, porque a batida é feroz, meu irmão, não é qualquer um que passa em prova, não. Tem que ter... Qualquer um pode passar em prova, mas não é qualquer um que aguenta a batida, não. Tá? Tem que ter muita persistência, tem que seguir o caminho certo, senão você não consegue. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Obrigado pela presença aí e até a próxima. Tchau, tchau.